Graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vou estar fazendo uma série de vídeos, né? Falando um pouquinho a respeito, para poder ajudar um pouco na parte de interpretação de textos, né? Para quando a gente vai estar ministrando a palavra, como a gente pode fazer, até mesmo para evitar alguns erros, né? Erros de contexto, erros doutrinários, enfim. Nós estaremos trabalhando em alguns vídeos, né, com esse propósito, com essa finalidade, entendendo que é o servo do Senhor, né, nós que fomos chamados, temos essa responsabilidade de estarmos ministrando a palavra, estarmos atrás de um púlpito, entendendo que o púlpito ele é 5% do ministério do ministro da palavra, amém? Porque a nossa vida, né, ela não se resume a púlpito, mas o púlpito, ele deve ser, sim, um reflexo de um dia a dia, de uma vida, amém? Então, ou seja, nós não estudamos a palavra para pregar, nós estudamos a palavra, nós nos dedicamos à palavra, nós nos esmeramos na palavra para podermos crescermos, para estarmos prontos, amém? E no momento que aparece a oportunidade de estarmos ministrando a palavra, aquilo que nós colocamos para dentro, aquilo que nós absorvemos da palavra de Deus, ela automaticamente vai se manifestar em nossas vidas, através das nossas palavras, através do ensino. Vamos compreender isso, amém? Então, ministros não estudam a palavra para ministrar a palavra. Ministros estudam a palavra para se esmerar na palavra, amém? Assim como Paulo fala em Romanos, né? Ele traz esse entendimento em Romanos capítulo 12, né? Que aqueles que foram chamados para o ministério da palavra devem se esmerar na palavra. Então isso é algo que nós como ministros devemos fazer, amém? Então, o nosso propósito é estar trazendo um conteúdo, né, ajudando aos irmãos a compreender um pouco mais. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de contexto. Texto e seu contexto. Eu acredito que esse princípio que eu vou estar passando aqui vai estar ajudando os irmãos até mesmo para compreender algumas coisas. Amém? Eu acredito também que muitas das vezes vocês, cada um de nós, né, já ouvimos tantas vezes falando que texto sem contexto é pretexto, né? Texto sem contexto é pretexto, né? Pretexto para heresia, pretexto para afirmar, para trazer para si mesmo um princípio que não é bíblico para dar uma estrutura para uma prática errada. Enfim, um texto sem o seu contexto é pretexto, né? Muitas das vezes nós ouvimos isso e às vezes fica meio vago, solto no ar. Texto, seu contexto, como funciona? Então, eu vou estar trazendo hoje isso, até mesmo para poder estar ajudando aos irmãos a estar entendendo um pouquinho a respeito o que é texto, contexto, ok? Então, nós pegamos um texto. O que é um texto? Você vai pegar, vou dar um exemplo, vamos lá. Nós estamos estudando Romanos, ok? Nós estamos estudando Romanos nesse mês de abril. E Romanos, capítulo de número 7, gera muitas das vezes algumas polêmicas. O capítulo 7 de Romanos, por alguns princípios que Paulo ele vai estar falando. Só que você entende que Romanos, capítulo 7, não é a epístola geral de Romanos? É só um trecho, é um fragmento de Romanos. Essa é a grande realidade. Então, por um exemplo, Romanos, né, no capítulo 7, é apenas um fragmento de toda a epístola. E vamos trazer um entendimento aqui a respeito da epístola aos Romanos. Epístola é uma carta, ok? Eu não sei se você já escreveu uma carta, mas geralmente hoje nós escrevemos um e-mail. Então, se num e-mail ou numa carta que você for enviar, você não coloca na carta capítulo 1, verso 1. Bom dia, como você está? Tudo bem? Ponto. Versículo 2.
Aqui em Petrópolis está muito legal. O tempo está agradável. Ponto. Versículo 3. Ninguém escreve uma carta ou um e-mail dessa forma. Ninguém faz isso. Entende? Por que foi introduzido capítulos e versículos na Bíblia? Foi introduzido para facilitar para nós acharmos os textos que nós queremos. Beleza? Só por isso. Então, quando nós olhamos uma epístola, nós temos que olhar um contexto geral dessa epístola. Nós não podemos desfragmentar ela. Ok? Então, a gente entendendo que nós estamos falando de texto e seu contexto. Ok? Maravilha. Por um exemplo, se eu pego Romanos capítulo 7, no verso de número 20, isolado, um texto isolado, eu vou falar o seguinte: ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aí no verso 21, eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra mim da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, quando Paulo ele começa a falar nesse quesito aqui, nesse ponto, ele vai trazer o entendimento de que, isoladamente falando, você olha, o pecado que habita em mim, esse pecado, ele está atuando em mim. Então as coisas que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer isso eu faço. Mas isso não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Aí a gente vai trazer uma margem de pecado, de uma prática de pecado. Eu pequei. Não, eu pequei por causa do pecado que habita em mim. É por causa da lei do pecado e da morte. Por causa da lei que habita em mim, que me governa. Entende? E aí eu desfragmentei Romanos apenas no capítulo 7. Eu eliminei todo um contexto geral de um livro ou de um capítulo para afirmar algo, para justificar o pecado, para justificar o erro que eu cometo, para justificar coisas na minha vida. Entende? Eu estou desfragmentando isso. Afinal de contas, né? No verso 20 diz o seguinte: ora, se eu faço o que não quero, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Se eu faço o que eu não quero, não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Então eu estou livre, eu não preciso me arrepender quanto a isso. Eu não preciso ter preocupação quanto a isso, porque isso não vai gerar peso. Deus entende que os erros que eu cometo é o pecado que habita em mim. Tu está entendendo? Isso é errado, porque eu peguei um texto, um pequeno fragmento de um texto, e trouxe um entendimento isolado sobre esse texto para justificar uma vida de pecado. Tá errado, irmão. Nós fomos chamados para uma vida de santidade. Aí eu vou trazer para você o contexto. Quando nós olhamos de uma forma mais ampla o contexto, o que é o contexto? O contexto é justamente os textos que vêm antes e os textos que vão aparecer depois daquele texto, do versículo que nós lemos. E essa base, esse complemento, essa visão geral de um texto, ela vai nos mostrar algumas coisas. Primeiro, nós quando olhamos um texto, nós temos que entender quem é que está falando. Amém? É Deus que está falando? É o homem que está falando? É um profeta trazendo uma palavra, né, de Deus? É o próprio Deus? Ou é um profeta? É um homem? Para que povo está sendo dito isso? Está sendo falado isso para a igreja? Está sendo falado isso para os gentios? Está sendo falado isso para os judeus? Sabe? Quem é que está falando? Para quem está sendo dito? E por que está sendo dito isso?
O porquê que está sendo dito vai nos levar a buscar um pouco mais no fundamento para entender o porquê que essa palavra está sendo dita. Quando nós olhamos, então, a palavra de Deus, quando nós olhamos o contexto de Romanos, nós vamos observar que nesse momento, Paulo ele está fazendo uma acariação do homem antes do novo nascimento, ou antes da salvação. O homem que estava debaixo dos rudimentos da lei, né? O judeu, quando ele estava nesse momento debaixo da lei, ele queria ter uma prática, mas não conseguia, porque ele não era nova criatura, ele não tinha poder dentro dele, do Espírito, da própria natureza de Deus, para fazer com que ele fizesse a coisa certa, para que ele fizesse o que é correto. Então, quando nós olhamos, e como que eu sei isso? É quando eu olho um contexto do texto. Porque no capítulo 6 de Romanos, Paulo vai falar sobre o novo nascimento em Cristo Jesus, que nós estamos em Cristo e não estamos debaixo do rudimento da lei. Mas nós estamos em Cristo para viver uma vida de santidade. Então, eu não isolei um capítulo ou um versículo do texto. Eu peguei um fundamento do capítulo anterior e depois no capítulo posterior, que é Romanos capítulo 8, nós vamos observar Paulo ratificando o que ele disse no capítulo 6. Por um exemplo, portanto, logo no capítulo 1, no verso 8, entendendo que é uma epístola, é uma sequência, é um assunto sendo discorrido, é um desenrolar, um entendimento sendo passado de uma forma progressiva. Então, quando nós chegamos no capítulo 8, Paulo vai dizer o seguinte, logo no verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Não foi que ele falou que ele estava subjugado no capítulo 7 sobre essa lei? Então, nós entendemos que aqui ele está falando de uma natureza que estava, uma velha natureza, uma natureza que estava aprisionada debaixo da lei, encerrada debaixo da lei. Mas aí ele fala que quando ele chegou em Cristo, quando ele alcançou a salvação, quando ele nasceu de novo, esta lei foi removida. Você está conseguindo compreender um pouco a respeito do que é contexto? Quando nós olhamos no sentido de contexto, nós precisamos entender isso. Existe um contexto de um livro, existe um contexto da Bíblia, um contexto do texto. Todo texto vai gerar um contexto. Então nós precisamos compreender esse contexto. O contexto desse texto pode ser que dá uma impressão, não esteja, mas pode dar uma impressão de estar de uma forma contraditória a um princípio bíblico. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, quando nós olhamos esse contexto, o que nós devemos fazer? Nós devemos olhar o contexto de um texto, nós devemos olhar para o contexto do livro. O que o livro diz? Por que o livro foi escrito? Para quem o livro foi escrito? Qual o propósito que esse livro foi escrito? Qual a intenção? Para que povo esse livro foi escrito? Então, quando nós entendemos o objetivo do livro ter sido escrito, nós vamos compreender alguns pontos. Por que o escritor, naquele momento, falou aquilo? Aí, se aquele livro ele parece que está na Bíblia, mas está de uma forma isolada da Bíblia, nós devemos olhar para um contexto geral bíblico. Então, nós entendemos que existe um contexto de um texto, um contexto de um livro e um contexto geral bíblico. Quando nós pegamos a palavra de Deus nesse princípio, quando nós olhamos a palavra de Deus nesse princípio, nós vamos estar nos calçando para não deslizarmos e cairmos em um precipício de erros. Amém? Então hoje eu quero trazer o entendimento nesse ponto.
o contexto, todo o texto que nós vamos analisar, que nós vamos estudar com o objetivo de nos esmerarmos na palavra, nós vamos buscar esse princípio. Qual princípio é esse? O princípio de pegarmos o contexto de um texto, um contexto geral bíblico e um contexto do livro. Então é o contexto do texto, o contexto do livro e o contexto geral bíblico. E isso vai nos dar segurança. Segurança para quê? Para falarmos da palavra, segurança para trazermos uma instrução para a igreja. Amém? Isso é muito importante, esse cuidado, ok? Então nós que ministramos a palavra devemos entender os contextos. Olhamos sempre quem está falando, por que está sendo dito, para quem está sendo dito. Princípios comuns, simples, que nós podemos estar observando. E isso vai gerar crescimento não somente para nós, mas também para aqueles que nos ouvem. Amém? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido de crescimento e avanço, porque o nosso propósito é que o reino de Deus venha avançar a cada dia. Amém, gente? Deus abençoe a todos, cresçam e avancem na prática da palavra.